Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus hermanos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte com Deus. Queremos dar um saludo a todos nossos irmãos em esta tarde de sábado e dizer de nossa alegria porque podemos estar unidos através de estes veículos de comunicação que é a televisão e a internet. Queremos dar alguns anúncios outra vez e dizer, irmãos, que estamos em um momento muito importante. Estamos já em quase a primavera de 2023. Temos grandes projetos, irmãos. Este mês de março queremos, primeiro Deus, começar a Escola de los Profetas. Estamos escrevendo a história para o tempo del fim. Cada dia que passa estamos escrevendo nossa história. Assim como os judíos, os apóstolos, também agora nós a la última etapa de la obra de Deus em la tierra. Queremos dizer, hermanos, de que este ano temos este projeto da Escola Madison Missão Final. Queremos abrir agora a Escola de Profetas. Depois temos um congresso, hermanos, que anunciamos por muito tempo, que foi transferido. E hoje já venimos dizendo, hermanos, a la mañana, de que a princípio vamos ter este congresso del 18 al 22 de março, não de abril, março. Pero queremos dizer, hermanos, que o dia miércoles temos uma reunião com toda a família Missão Final. Estaremos confirmando a fecha, porque o pastor Gates aún tem um pequeno detalhe, porque não sabemos se hacemos apenas o congresso ou o congresso mais las batalhas de fé, que é uma campanha muito grande em Los Ángeles. Assim que vamos ter que todavía confirmar esse detalhe, pero sim, já o congresso del 18 al 22 de maio, estaremos aqui em Lookout, ao norte de Califórnia. Bueno, meus irmãos, são muitas as notícias. Estamos, meus irmãos, em este momento muito contentos porque chegou semana passada, chegou a máquina para cortar os pinos, para hacer as tablas. Queremos já começar a primavera, agora tão pronto se desapareça a neve, o gelo, começar a construir e cortar as tablas, vigas, madeiras, pero não podemos, hermanos, usar as hermanas para hacer esto. Portanto, necessitamos varones. Se você conhece alguém, ou um familiar suyo, um hijo ou esposo, que queira apoiar-nos, estamos necessitados de obreiros, pero mais que todo varones, porque temos, meus irmãos, que começar as cabanhas, a agricultura. E agora, meus irmãos, está chegando toda a vez, um montão de máquinas, estão chegando também a roupa para a apicultura e já estamos levando, irmãos, um montão de cajas de abejas. Vamos começar a apicultura, quer dizer, todo isso requer força laboral, por isso necessitamos de homens. Há muitas irmãs com nós e cada vez mais irmãs querem ir-se, algumas são ancianas, e de maneira que não podemos construir com pessoas que não têm esta experiência ou esta força física que requer a obra de agricultura, de construção. Assim que se você le gusta a construção ou a agricultura, bem-vindo com nós. Le prometemos, hermanos, o mesmo salário que Jesus pagou a los discípulos, assim que todos vão ser remunerados e nenhum vai falhar, porque Jesus não falha. E queremos dizer, hermanos, de que se água e comida vamos ter em abundância, assim que venga com nós. Se você pode donar uma semana, 2 semanas de trabalho para apoiar esta obra, que é a obra de Deus. Bueno, meus hermanos, também queremos dizer que estamos muito contentos. Semana passada tivemos a primeira feira de saúde em Los Ángeles
e agradecemos muito ao equipo que estuvo trabalhando, e eu dizia que éramos como hormigas, cada qual ocupado, um grupo à cocina, outro grupo dando consultas, outros atendendo a la parte espiritual, orando com as pessoas. Bueno, era muito bonito de ver, quase 200 pessoas pudimos atender el domingo passado, e também, hermanos, pues agora temos uma linha de produtos, e estamos tão contentes porque estamos levantando o laboratório e já temos a produção de jarabes sem álcool, as tinturas, não? E queremos agora iniciar, hermanos, a produção de pastillas, tabletas, também, hermanos, muito pronto, já as máquinas estão por chegar, e também estamos sonhando, hermanos, e dijo o hermano Marcelo, que aqui está comigo em esse momento, me dijo que para a produção de aceites essenciais vai ser mais fácil que quitar um dulce de um ninho. Assim, assim que estamos muito contentes, hermanos, porque os aceites essenciais também são muito oportunos para a recuperação de algumas enfermidades, e são caríssimos também, não? Muito caros são os aceites essenciais. Bueno, mis hermanos, dia miércoles a las 7 de la noche, entrem com nós outros, estamos dando todas as notícias. E queremos dizer, hermanos, que estamos gravando este processo de todo o que estamos fazendo, aunque estamos em meio à neve aí arriba, pero esta semana fui para uma emergência que temos que fazer uma vistoria ao trator, e mis hermanos mirava todo branco, todo, hermanos, tapado de neve, pero esperamos que em poucas semanas já todo esteja em ordem para que empecemos toda a produção, não, tanto de levantar os edifícios como a agricultura, poner as indústrias, toda esta produção. Assim que Deus nos bendiga para que podamos pronto iniciar todo isso. Al mês de setembro, hermanos, como estamos mencionando, queremos iniciar o que é o sanatório. Deus já enviou a pessoa, e a doutora Paredes já está em Los Angeles atendendo a la tienda, a la clínica, dando consultas, pero em setembro ela deve vir com nós outros para começar o sanatório aqui em nossa finca Madison Missão Final. Queremos também dizer, hermanos, que estamos muito contentes porque vários hermanos seguem todavia apoiando com o projeto de $1 milhão. E este 1 milhão, hermanos, não é para que o pastor Souza haga aqui uma mansão ou compre um carro Tesla, não, meus hermanos. Isto é para comprar a imprenta para a produção de livros. Por hora estamos comprando pouco a pouco os livros, mais que todo em espanhol, pero também queremos, meus hermanos, comprar as máquinas para a produção. Mais ou menos, hermanos, mais ou menos, já estamos trabalhando em esto, mirando a produção mais ou menos a ser assim, uma edição econômica, pero bonita, como tenho em la mano aqui esses testemunhos para a igreja. Podem mirar que é uma tapa blanda, se disse, não? Tapa blanda. É uma tapa blanda, pero a parte que é econômico, pero é muito bonito, mira. E desta maneira queremos fazer estes livros, meus hermanos, que hoje é tão importante que, como disse o Senhor, devemos distribuir como hojas de outono. Portanto, hermanos, queremos agradecer a Deus e todos aqueles que estão apoiando esta obra de $1.000. Queremos encontrar 1.000 membros que nos apoiem com $1.000 para que podamos, meus hermanos, comprar as máquinas e começar a produção a grande escala de los livros, Conflito de los Siglos, Palavras de Vida del Gran Maestro, Ministérios de Curação. Que triste, hermanos, que algumas pessoas, quando miram um ministério independente, pensam que é uma maneira de arrancar dinheiro de la gente, pero não é certo. O que queremos, hermanos, é levar o mensagem. Pero por hora estamos pedindo ajuda, pero também estamos, como Deus manda, abrindo as indústrias para que podamos, meus hermanos, ter o trampolim, o impulso financeiro, meus hermanos, que requeremos para poder, meus hermanos, podamos levar este mensagem como Deus manda. Portanto, meus hermanos, aqui diz assim, que em el futuro, mira, eventos de los últimos dias 102, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde pueden cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Entonces, hermanos, si llevamos esto a sério, mis hermanos, ahora tenemos que estabelecer indústrias
em los lugares rurales, afuera del sistema, en el campo, para que podamos, mis hermanos, en la hora de la crisis, podamos tener todo, mis hermanos, como Dios manda. De manera entonces que en este momento, hermanos, queremos pedir la ayuda de ustedes para que tengamos hasta diciembre esta imprenta funcionando. Por tanto, mis hermanos, queremos também agora dizer que estamos em este momento para decidir algo grande. Aqui tenho o texto, esta manhã o pastor Gates me mandou o texto dizendo que o equipo de Red Advenir está lista para venir para hacer batalhas de fé em Los Ángeles. Pero, mis hermanos, como mencionava, nosotros não temos um presupuesto para isto e necessitamos saber de los hermanos. Se há alguém que se levanta hoje e diz, pastor, eu quero apoiar esta obra, e nos ajuda, mis hermanos, para que podamos ter um presupuesto dentro de uma semana mais tardar, porque necessitamos decidir. Então, mis hermanos, queremos por fé avançar e fazer batalhas de fé. E por que é isto importante, mis hermanos? Porque isto alcança o mundo todo, não somente é em espanhol, pero também em inglês a predicação. E através do espanhol logramos alcançar muitos países, porque vamos estar Red Advenir, Missão Final, unidos com outros ministérios para levar, hermanos, este mensagem a todo o mundo hispano, pero também em inglês, alcança a Ásia, Europa e Canadá, Austrália, muitos países a parte aqui de Estados Unidos e Inglaterra. Portanto, meus irmãos, é uma aventura de fé, uma aventura de fé. Se nós outros nos echamos, meus irmãos, nós outros um ministério tão pequeno, tão novo, porque apenas começamos, pero a ser algo tão grande, solamente se é por el Espírito Santo. Portanto, se há alguém que se siente tocado com este chamado e disse, pastor, eu entendo o que vocês estão fazendo e Deus me ha tocado o coração e eu quero apoiar. Então, mis hermanos, pedimos que os hermanos hagam contato com nós lo mais pronto possível para que podamos confirmar com o pastor David Gates e sua equipe, porque ele não vem solo para batalhas de fé, vem um equipe, tradutores e vários predicadores. Assim que, se há alguém que se está sendo tocado ao outro lado da pantalla e quer ser parte desta aventura de fé, eu sei, meus irmãos, que o tempo apremia e por isso me atrevo a falar isto, porque senão eu ia calhar-me, porque eu não sou de pedir dinheiro a nadie. Nunca em meu ministério estou pedindo dinheiro, pero este é para algo tão grande e não podemos, irmãos, agora, com o presupuesto que temos, abraçar algo tão grande, pero eu creio que o Senhor vem pronto se nós outros hacemos a obra. Por isso, irmãos, estamos orando, estamos pedindo ajuda, meus irmãos, porque aqui disse que pronto vai ser muito sério, meus irmãos, viver em las cidades. Temos que agora, então, predicar este mensagem o mais pronto que podamos. Bueno, meus irmãos, estas eram as notícias que teníamos. Queremos agradecer a Deus por todo o que está haciendo por nós e queremos dizer que agora, meus irmãos, chegou a hora, terminando este frio, este neve, este gelo, vamos começar agora a prática todo o que hablamos em la teoria. Temos que produzir alimentos, temos que também produzir energia, combustível e também materiais. Assim que temos muito que fazer, hermanos, e todo isso requiere de ajuda. Portanto, se há algum voluntário que quer venir a ser parte do equipo, bem-vindo. Que Deus nos bendiga, meus irmãos. Vamos aguardar, então, vamos ter a bem-vinda, a oração e a estudar a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, queremos dar outra vez um saludo a todos, um grande abraço aos irmãos de Sudamérica que nos estão acompanhando, todos os temas sempre estão comentando, também os irmãos de Centroamérica, um grande saludo aos irmãos, especialmente de Equador, de Honduras, de Colômbia, que bonito, irmãos, aunque estamos lejos, pero por internet podemos estar conectados. Também aqui, meus irmãos, em Norte-América, os irmãos mexicanos, os que estão em Canadá, que estão conectados com nós outros, em Espanha, também Europa. Que Deus bendiga toda esta família de pueblo de Deus para o tempo del fim. Estamos muito agradecidos com o Senhor por poder estar, irmãos, colocando esses temas de verdade presente, porque já, como estamos agora para iniciar a parte 2, a la manhã iniciamos este tema em la fronteira de Canaã. Nós outros, irmãos, estamos em la fronteira com Israel, apenas
decía el hermano Marcelo que un volcán, mis hermanos, explotó hace como 2 horas en Indonesia e muitas pessoas estão morrendo intoxicadas, não apenas queimadas, porque é muito calor, pero intoxicadas por los gases. Hermanos, cada momento estamos escuchando de desastres naturais, estamos escuchando de la imoralidade, padres abusando de los hijos, hijos matando padres, hermanos. Estamos em meio, hermanos, como que del ojo del huracán e não nos demos conta que estamos muito atrasados. Portanto, hermanos, esse tema em la fronteira de Canaã é um tema muito importante. Temos muito que aprender al estudar esse tema em la palavra de Deus, la Bíblia Sagrada e al espírito de profecia. Então, meus hermanos, em este momento temos que colocar todas as áreas de verdade presente em ordem, a majordomia, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira, el colportaje. Há muito que fazer, há muito, meus hermanos, que aprender. Por isso, esta manhã mencionava de que o Senhor quer que su pueblo pueda agora aprender, porque a maior medicina, hermanos, para o pueblo de Deus é aprender. La sierva del Senhor disse, educar, educar, educar. Porque em Oséias 4:6 disse, mi pueblo perece por falta de conhecimento. E aí, meus hermanos, agora, a parte de perecer por falta de conhecimento, também, hermanos, estamos perecendo por falta de obediência à luz que temos. Esses são 2 problemas. Um é a ignorância intencional, não querer ler, não querer estudar, não querer aprender, e a outra é aprender e não obedecer. E de aí, hermanos, que os 2 peligros estão sobre nós outros, os que estamos chegando à fronteira de Canaã, pero la Canaã celestial. Bueno, mis hermanos, entonces, nosotros estuvimos estudando esta manhã algo tremendo. Miramos o livro de Deuteronômio, vamos arrancar del mismo lugar em que quedamos esta manhã. Decía, mis hermanos, Moisés, quando chegava já ao cierre de su ministério, de su carreira, que Moisés, hermanos, ele queria que o pueblo pudiera preparar-se. E de esta maneira, mis hermanos, entonces Moisés cuenta a história del pueblo, como foi duro desde que saíram de Egipto hasta o momento presente, quando já estavam para entrar em la tierra de la promesa. E Moisés decía al capítulo 9 de Deuteronômio, versículo 6, portanto sabes que não é por tu justicia que Jehová, tu Deus, te dá esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tu. Então, mis hermanos, nós estamos repetindo a história de Israel antigo. E então, agora devemos arrepentir-nos, devemos cair a los pies del Senhor, pedir perdão e misericórdia, para que Ele pueda, mis hermanos, estender su braço poderoso sobre nós para meternos en la tierra de la promesa. Portanto, mis hermanos, agora já não podemos ser flojos, já não podemos ser tibios, já não podemos ser medrosos, já não podemos estar divididos. Agora, mis hermanos, temos que estar completamente consagrados à la obra del Senhor. Este momento, mi hijo vai tocar um canto al violín, mis hermanos, y entonces vamos a leer el capítulo 9 y el versículo 9. De ahí vamos a arrancar el temario esta tarde, en la frontera de Canaã, parte 2. Vamos pedir entonces que Samuel venga para que pueda entonces alabar al Señor con ese instrumento, el violín, y ahí, hermanos, vamos a discorrer el temario de esta tarde, que es en la frontera de Canaã, parte 2.
Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Samuel, hermanos, ya en unos días completa 10 años de edad. En 2 días. El tiempo pasa muy rápido. Era apenas un bebé cuando me acuerdo que era un bebecito naciendo y ahora ya está para completar 10 años y está alabando al Señor. Bueno, mis hermanos, como mencionaba, vamos a abrir la poderosa palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 9. Dice así, hermanos: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Miramos, mis hermanos, que Moisés era un profeta, no cualquier profeta. Dios lo apartó como profeta y lo confirmó como profeta. Pero Moisés está, mis hermanos, terminando su ministerio. El sueño de Moisés era adentrar Israel a la tierra de la promesa. Y Moisés, mis hermanos, siente, como mencionamos hace un momento, que el pueblo desde que salió de Egipto hasta que estaba ya a la orilla, era un pueblo duro, de dura cerviz, y de ahí, mis hermanos, que el Señor entonces tuvo que hacer con Israel algo muy difícil, hacer con que ellos regresasen al desierto para aprender las liciones. Yo tengo aquí mensajes selectos, tengo aquí, mis hermanos, un texto muy interesante, dice así, Mensajes Selectos, tomo 1, página 78, dice: Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Dice, no tuvo este propósito. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán, estabelecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraram a causa de la incrudelidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio. Y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años, la incrudelidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Pero ahora escuchen esto, hermanos. Mira, dice aquí, mira, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel. ¿Cuáles eran los pecados, hermanos? Ódio, murmuração, incrudelidade. E disse que estes mesmos pecados nos estão impedindo, retrasando, para que nós outros podamos entrar também na terra de Canaã, pero agora Canaã celestial. Em nenhum de los dos casos faltaram as promessas de Deus, a incrudelidade, a mundanalidade, a falta de consagração e as contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Hermanos, yo he tomado una decisión. Hace un par de años, hermanos, he tomado uma decisão. Eu já não quero saber se outros fazem, se outros que estão dispostos a ir, pero eu quero fazer minha parte e eu quero ir ao cielo. E eu não me importa o que tenha que deixar para trás, não importa o que tenha que eliminar de minha vida, eu quero pedir, hermanos, perdão a Deus de mis pecados e pedir a pureza e a santificação para que eu pueda fazer minha parte, porque minha vida vai ser repassada ao juízo divino, celestial. E então, hermanos, eu quero haver dado um bom testemunho em minha vida. Dice assim, hermanos, este livro, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 21. El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. Não cambiou nada, miren, es el mismo plan. Dice-se, contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener un representante de su carácter, una representación de su carácter. Es necesario que no tan solo a este mundo, sino que al universo entero le sean revelados los principios del reino divino.
Uau, qué tremendo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ahora dar una demostración de que sí, Dios tiene poder para meter una nación en la tierra de la promesa. Y por eso el Señor quiere levantar ahora a los 144,000 que prediquen este mensaje completo, el Evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles, de manera que un pueblo puede estar preparado. Pero esta mañana, hermanos, yo leí un poderoso texto de que el mensaje de la justicia de Cristo, justificación por la fe, es el mismo mensaje de los 3 ángeles en verdad. Quiere decir, mis hermanos, que en este momento nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el mensaje que debemos aprender, cuál es el mensaje que debemos predicar, cuál es el mensaje que debemos dar el testimonio al mundo. Entonces, mis hermanos, nosotros siempre decimos la ley el sábado, y es cierto, pero también, mis hermanos, hay algo más. Tenemos que aprender lo que es la verdadera educación, la justicia por la fe. Tenemos que aprender, mis hermanos, lo que es vida en el campo. Y todo esto, mis hermanos, está en el plan para el remanente al tiempo del fin. Y el capítulo 8, que no tengo tiempo de estudiar el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, ahí, hermanos, tenemos varias lecciones difíciles. Por decir, el capítulo 8, tenemos la comida, la ley, el sábado. Todas esas lecciones Dios quería dar a Israel. Pero como ellos estaban acostumbrados en Egipto, ahora les era difícil ir al desierto, al campo, a un lugar lejos de la ciudad y no tener el lujo de estar caminando al desierto. Y para nosotros la misma lección va a ser aplicada, por eso debemos ir al campo. Bueno, mis hermanos, entonces yo quisiera ahora madurar un poquito más. ¿Cuáles fueron los tropiezos de Israel? Ya miramos un poco lo que dice este libro, Mensajes Selectos, pero yo me gustaría ir un poco más a la Biblia, porque a la mañana les prometí abrir, mis hermanos, la Biblia en Números capítulo 25. Dice así, Números capítulo 25, ahora vamos un poco más profundo, a la mañana apenas leemos a la carrera. Versículo 1, Números 25, 1, morava Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Aquí tenemos entonces, mis hermanos, la escalera de la apostasía, y tenemos bien claro, mis hermanos, aquí, sexo imoral, claro, fuera del plan divino. Comida, pero comida también, comida fuera de los planes de Dios. Y a la vez, hermanos, la idolatría, porque se inclinaron a sus dioses. Entonces el enemigo no va a colocar directamente idolatría, porque vamos a rechazar. Por decir, si me fuerzan a recibir la marca de la bestia, pues yo voy a decir, no, pues yo sé que el sello de Dios no es este. Entonces yo no me voy a doblar. Pero si coloca la música mundana, la comida mundana, coloca, mis hermanos, un ambiente mundano, poco a poco vamos debilitando las pilastras, los pilares, los baluartes de la fe, y poco a poco ahora nos vamos moviendo en dirección al enemigo. Por eso, mis hermanos, la alimentación es tan importante. Algunos dicen, no, ese de comida, eso no tiene que estar predicando, eso no es parte de la religión. Y ahí, mis hermanos, que yo ahora miro que esta trampa que Satanás preparó en Números 25 era, mis hermanos, a la puerta, a la frontera de Canaán. Ya estaban para entrar a la tierra de la promesa. Y Moisés, como decía a la mañana, ocupado, hermanos, en organizar la estrategia de cómo entrar en la tierra con los líderes de Israel. Y Satanás estaba preparando, mis hermanos, una fiesta para llevar a los hombres, a los hijos de Dios, a caer en las manos de Satanás. Por eso, hermanos, aquí tengo un libro, a ver dónde lo dejé, que tengo bastante libros conmigo, déjame buscar un librito, que es llamado Consejos sobre el régimen alimenticio. Aquí coloquei vários livros, a ver, aqui está, o último. Dice así, hermanos, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, a la página 193, y dice así, hermanos, el poder dominante del apetito, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 193. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas
que se hubiesen vencido en este punto, ¿cuál punto? Del apetito pervertido. Dice que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Ahora le hago una pregunta, ¿cuántas tentaciones tiene Satanás? Un montón, pero ¿cuál es la peor de todas? Es la marca de la bestia. Esta va a ser, dice la sierva del Señor, hermanos, este va a ser el punto de toque de lealtad, el sábado o el domingo. Portanto, esto va a ser, no así si quiere, le gusta guardar el domingo, no, va a ser una imposición de una ley. Y una imposición, hermanos, no es que viene así, por favor, guarde el domingo. No, no. Una imposición, hermanos, es con ley marcial. Usted no tiene otra opción a no ser la muerte. Entonces, mis hermanos, va a ser una prueba tan grande, tan grande. Por eso aquí dice, hermanos, el poder dominante del apetito causará la ruina. Le hago una pregunta, ¿qué es la ruina? Y la ruina, hermanos, es por decir una desolación completa. Por eso dice, va a haber una ruina de millares, no algún que otro, millares de personas que si hubiesen tenido la victoria en este punto, habrían de tener la victoria en todas las demás tentaciones de Satanás. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo usted va a vencer el decreto dominical y no va a recibir esta imposición idólatra si usted no puede vencer ni siquiera la carne? Por eso que hoy a la mañana leía que aquella chusma, Números 11, aquella chusma o forastero que se metió con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto para la Canaán, ellos, hermanos, querían carne para comer. Quiere decir que los alimentos de origen animal no deben hacer parte del pueblo de Dios que va a adentrar los portales eternos del reino de los cielos. Debemos ya aquí abandonar todos los productos de origen animal, porque en el cielo, mis hermanos, ya debemos haber educado nuestro apetito, a nuestro paladar para comer como comen los ángeles y las demás criaturas de Dios en el universo. ¿Acaso hay muerte en el cielo? ¿Vamos a matar los pescados, los pollos, los animales, las vacas? No, no hay muerte. Por tanto, hermanos, ahora debemos aprender a comer los productos devemos ser onívoros, devemos ser veganos, os produtos que Deus criou como uma dieta para o ser humano. Portanto, mis hermanos, a la luz de lo que estou leyendo, entonces, esta mañana, eu leí algo interessante. En la Biblia, leí en el libro de Marcos, capítulo 9, si alguno no acompanhou o tema de la mañana, capítulo 9, de 14 al 29, temos uma história de que um padre chegou para buscar ajuda com Jesus, porque ele escutou que Jesus sanava, que Jesus expulsava demônios e que Jesus curava a gente. E este padre, quando chega, encontrou que haviam 9 discípulos de Jesus, porque o Senhor havia subido a montanha com os outros 3 e passou toda a noite por allá. Pero este padre decía a los discípulos, por favor, mi hijo está sofrendo, mira como él se mueve e espumava por la boca. Pero los discípulos ahí, hermanos, pelearon y no pudieron expulsar el demonio. Estoy hablando de Marcos 9, 14 al 29. Y entonces cuando Jesús bajó la montaña y que miró el tumulto, allá estaban, mis hermanos, muchas personas muy agitadas y Jesús entra en escena y pregunta, ¿qué está pasando? Porque ahí estaban sus discípulos. Y entonces aquel padre decía, yo trajo mi hijo porque él se incorpora um demônio em ele e agora se echa ao fogo, se echa em el agua e se vai matar e eu quisiera ajuda e eu creía que você pudiera ajudar-me. Então, mis hermanos, Jesus menciona algo tremendo, todo é possível para o que crê. Por isso, mis hermanos, que a obra que Deus ha comissionado, hoje na manhã leí Marcos 10, que Jesus comissionou a los discípulos e depois Lucas 10, a obra que Jesus comissionou a los 70, que foram de 2 em 2, era a obra não somente de sanar, pero também de expulsar demônios. E uma das obras, mis hermanos, que os demônios se especializaram é atrapar a los seres humanos a través del apetito pervertido. E aí miramos desde el Edén como o príncipe de los demônios, que é Abadón, que é Satanás. Ele, mis hermanos, derrumbou nossos padres por intermédio del apetito. E de aí adelante, hermanos, disse a sierva del Senhor, consejos sobre a salud
página 611, que o demônio de la intemperança é poderoso e muito difícil de vencer. Por eso que todos tenemos adicciones. A uno le gusta la carne, al otro le gusta el queso, al otro le gusta el alcohol, al otro le gusta el café. Está atrapado. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que Jesús vino para levantar el ser humano exactamente en el mismo hoyo que el ser humano cayó. Por eso la primera tentación de Jesús, el libro de Mateo y Lucas, capítulo 4, los dos al capítulo 4, menciona que Jesús fue tentado y el enemigo dijo, si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en panes. Hermanos, claro que Jesús era hijo de Dios, pero Jesús nunca debía hacer un milagro para él mismo, porque él no vino a salvarse a él mismo, él vino a salvar la raza humana y a reivindicar el carácter de Dios, del Padre. Por tanto, Jesús, mis hermanos, ahora sale con un texto bíblico diciendo, como está en Deuteronomio 8, ni solo de pan vivirá el hombre, Mateo 4:4, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, mis hermanos, el pueblo de Israel falló, la iglesia adventista falló, pero Jesús venció. Decimos amén, hermanos. Jesús es nuestro Salvador porque Él no falló. Entonces, mis hermanos, ahora nosotros miramos claramente de que Dios quiere levantar un remanente que siga el Cordero por donde quiera que va. Y si Jesús, mis hermanos, fue victorioso, en el apetito también debemos vencer ahora. Aquí tengo un libro, mis hermanos, Evangelismo. Dice así, hermanos, este libro a la página 195, Evangelismo, página 195, dice así, hermanos, la abstinencia de todo alimento y bebida perjudicial es el fruto de la verdadera religión. El que está plenamente convertido abandonará todo hábito y apetito perjudicial. Hermanos, el que está plenamente convertido, aqui está hablando de los 144,000. Este grupo estará plenamente convertido e por isso o Senhor, mis hermanos, sabe que a la reta final ele vai ter no un Daniel ou un José ou un Juan el Bautista, pero ele vai ter 144,000 que creyeron em sua palavra e que saíram adelante e que foram vitoriosos. Então, mis hermanos, esta é apenas uma ventana de saúde que estou predicando, porque esta foi a maneira como Satanás, em el livro de Números, capítulo 25, atrapou a Israel. Diz assim, hermanos, que morava Israel em Sitim, e o povo estava tranquilo, esperando já entrar a la tierra de la promesa, e disse, e o povo começou a fornicar com as hijas de Moab. Esta hora, mis hermanos, lo mismo está pasando con el adventismo. Nosotros estamos mirando, hermanos, que hay mucha intemperancia en las iglesias. Hay iglesias, mis hermanos, que promocionan fiestas y ahí dentro del mismo templo traen soda, traen pizza e traem outros produtos que hasta de origem animal e hacen fiestas dentro del mesmo templo, como disse Ezequiel capítulo 8, e o Senhor estava mirando todo o que estava passando, porque agora, mis hermanos, como disse Isaías 22, é o tempo, ou a hora de la expiação, o dia de Yom Kippur, e nós devemos agora estar ayunando como hizo Moisés. Moisés, Davi, Elias, ayunaram, ayunaram, mis hermanos, 40 dias. 40 dias porque, mis hermanos, eles estavam fazendo uma obra especial e eles tinham que vencer o apetito pervertido. E por 40 dias ayunaram. Hoje, hermanos, nossa consistência física já não alcança estar 40 dias ayunando, mesmo porque não tem uma razão. Pero há sim, mis hermanos, algo interessante que disse a sierva del Senhor a respeito de esta geração. Então, mis hermanos, em esta geração, creio que é a página 113, estou buscando aqui um texto muito interessante para ler com vocês. Também nós outros devemos ayunar. Pero qual é o ayuno para esta geração? A ver aqui a página. Aqui habla del verdadeiro ayuno, e o verdadeiro ayuno, mis hermanos, para esse tempo, al tempo del dia de expiação, es no comer nada imundo, nada, mis hermanos, que va a deteriorar nuestra salud física. Este es el ayuno que Dios
requiere del remanente para el tiempo del fin. Aqui está, página 106. Estava 3 páginas lejos. Aqui diz assim, hermanos, el verdadeiro ayuno, estou lendo consejos sobre el régimen alimenticio. El verdadeiro ayuno que deve recomendar-se a todos, inclui os niños, inclui as visitas, inclui os ancianos, qualquer pode ayunar desta maneira. El verdadeiro ayuno que deve recomendar-se a todos é a abstinência de todo alimento estimulante e o uso adequado de los alimentos sanos e sencillos que Deus ha provisto em abundância. Os homens necessitam pensar menos em lo que comerão e beberão e em el alimento temporal e muito mais com respeito ao alimento celestial que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. Hermanos, por muito tempo eu estuve pensando em isto e pensando assim, por que Deus manda ayunar se Ele nos criou para comer? Deus criou o ser humano para comer, porque se você não come, você pode quedar um tempo sem comer, pero ao último vai morrer, porque o corpo necessita de nutrientes para cada célula, para cada órgano, para cada sistema del cuerpo. O corpo necessita nutrientes, então, para a sangre, para a visão, para a locomoção, lubrificação de los cartílagos, todo se requiere nutrientes, por decir, para las articulaciones, la materia prima es la glucosamina. Y entonces, hermanos, tenemos cada órgano, cada célula que necesita ser alimentada. Pero cuando ayunamos, entonces hay un intervalo de que não viene comida. Esse por um tempo é bueno, um dia, 2 dias, 3 dias, é um ayuno terapêutico. E você toma bastante água e vai limpiando, vai lavando. E desta maneira, e toma água com limão, e desta maneira vai limpiando o corpo. Pero Deus criou, hermanos, o ser humano para alimentar-se. Adão e Eva tinham, hermanos, abundância de comida. Não era uma papaya mirrada aí toda. Não, eram frutas bonitas, frutas que davam placer ao paladar. Hasta la vista agradava ver las frutas. Portanto, mis hermanos, se Deus criou tanta abundância, tanta variedade, por que manda ayunar? El verdadeiro ayuno, hermanos, é ayunar de las comidas de Satanás. La temperancia, hermanos, é nada del malo y del bueno con moderación, porque el agua es buena. Aquí tengo un vaso de agua, pero si yo tomo 10 galones de agua, me voy a matar. Entonces, a la misma agua que era buena, se vai ser mala. Se la tomo de maneira exagerada. Portanto, hermanos, temos que aprender agora que o remanente tem que regressar a ayunar. Ayunar, mis hermanos, é del bueno em moderação e del malo nada. Nada de produto estimulante, guaraná, cafeína, carne, que tem purina, que tem muito estimulante. Portanto, hermanos, todos os produtos de fritura, todo que produz radicales livres, devemos eliminar. E isto, mis hermanos, nos vai ajudar em el processo de obter um caráter que é manso como devemos ter. Porque muitos dizem assim, pastor, eu estou orando, pido a Deus que me ajude a manter-me calmo, pero quando vem a prova, eu exploto. E que sirve estar orando? Pero você está sendo intemperante, você não dorme, você não come correto, e se falta magnésio, se falta o complexo B, se falta a B12, se falta, por dizer, hermanos, a ômega 3, automaticamente, aunque você esteja orando, pero você vai estar enfermo e você vai estar todo o tempo enojado, irritado, explotando, porque, mis hermanos, o corpo necessita de uma base sólida para poder funcionar todas as funções. Então, mis hermanos, disse que Satanás agarrou a Israel em la temperancia. E de aí, hermanos, viene la imoralidade. Porque quando nós comemos produtos estimulantes, afloram as paixões bajas. Quando estamos comendo, hermanos, e bebendo como os mundanos, agora, mis hermanos, o corpo queda excitado, as glândulas, todas as hormonas quedam enlouquecidas. Somos como, perdona a expressão, como um animal que vê outro que está em el cio e não se domina. O animal queda louco e rompe a cerca e brinca. Eu fui del campo e mirava que não se pode controlar o animal desta maneira. E nós outros agora dizemos, pastor, mi hijo anda saliendo a la noite escondido. Pastor, mi hija agora se comporta como um varão. Hermanos, nós outros estamos ajudando em este processo de deterioração de nossa família. Portanto, hermanos, temos que quitar o chile picante,
Temos que quitar a maionese, o ketchup, a mostaza e todos os produtos de origem animal. Diz que Satanás preparou a trampa antes de entrar a Canaã, porque sabia que esta trampa iba a funcionar. E terminou Israel, disse a palavra de Deus, e não pode mentir, e disse, se inclinaram a seus deuses. Quando alguns meses atrás, nunca um israelita iria adorar a um Deus pagano de Moab. Portanto, meus irmãos, o inimigo agora está haciendo uma obra. Você come queso, traz para casa e agora os ninhos já estão lamiendo os dedos e depois já não querem deixar esta alimentação de Babilônia. Por isso, irmãos, agora, quando você, depois de comer a alimentação do mundo, põe um brócolis, põe um apio, oh não, isto não, dá asco. Por quê? Porque já não tem mais o sabor natural das papilas gustativas. Quando toma todo picante, todo super caliente, todo super gelado e que vai comer um produto natural, um repolho, um queijo, um col, breza, já não tem apetite, já não quer comer. Põe uma fruta e diz, não, esse não. Por isso, irmãos, temos que agora, eu não tenho tempo para falar de saúde, porque não é o tema, estamos falando de la fronteira de Canaã, pero temos que reparar nosso apetite como parte do processo para poder receber a bendição do Senhor. Por isso, irmãos, então, agora temos que ler esses livros, temos que aprender. Pero lhe pergunto, qual pastor lhe está ensinando isto? Qual igreja lhe está ensinando isto? Nomás habla del cuerno pequeño, de la bestia de Apocalipse 13. Está bem, há que aprender, pero também temos que aprender a reforma pro salud, que é parte do paquete para não cair em las trampas de Satanás. Por isso, hermanos, que Elias, ele cambiou sua dieta. Juan el Bautista era vegano, assim disse a serva del Senhor em este livro, que estou lendo Conselhos sobre o régimen alimentício, e nós outros somos o terceiro Elias, e também devemos seguir o mesmo plano. Queridos hermanos, então, temos que Israel foi entrampado em el apetito pervertido. E de aí, meus hermanos, que Israel perdeu a bendição, e todos os intemperantes, meus hermanos, caíram com a carne a la garganta. Isso não tenho tempo de falar agora, mas isso é certo. Se você vai a Levítico capítulo 11, diz a Bíblia, hermanos, que eles tinham a carne todavia aún a la garganta e caíram, hermanos, capítulo 25, perdão, e caíram mortos por causa de seu apetito pervertido. Agora vamos um pouquinho mais adelante, porque não podemos quedar falando de alimentação todo o tempo. Hermanos, por que Jesus não vino em 1888? Se estamos escutando que todo estava listo, até o decreto dominical já estava sendo amarrado, por que Jesus não vino? Então, hermanos, aqui tenho um livro, que é o livro Mensajes Selectos, el tomo 1, e disse assim a serva del Senhor, a la página 235, hablando, mis hermanos, de nuestra igreja al año 1888. Disse assim, hermanos, la falta de voluntad para renunciar a opiniões preconcebidas. ¿Qué significa esto? E, queridos hermanos, devemos estar abertos a la obra e a la operação do Espírito Santo. Em este livro rojo aqui, chama Eventos del Tempo Final, disse assim este livro, hermanos, e também o livro Testemunhos para los Ministros, disse que na reta final, Deus vai agir ou vai reaccionar ou vai guiar a obra de uma maneira completamente distinta da acostumbrada. Quer dizer que não podemos ter, hermanos, prejuízo. Deus havia usado, meus irmãos, dois muchachos, Jones e Wagner, assim como usou também dois muchachos, Josué e Caleb, para dar um testemunho fiel, dar um testemunho verdadeiro, pero assim como Israel rechazou o testemunho de los dos pioneiros, Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram à terra de la promessa, também a igreja rechazou o testemunho de Jones e Wagner. E aí disse aqui mais, hermanos, suscitando esta oposição, Satanás tuvo êxito em impedir que fluyera hacia nossos hermanos em grande medida, não em pouca medida, em grande medida que o poder especial do Espírito Santo, que Deus anhelava impartir-lhes. Queridos hermanos, a lluvia tardia foi como se diz a palavra, colocada para adelante. Então, meus hermanos, não vino a bendição. Por isso, agora, nós devemos recuperar esta bendição. Foi perdida.
porque os líderes rechazaram a bendição da lluvia tardía. Pero nosotros, hermanos, agora devemos orar para que Deus pueda regressar a nós este poder ou esta capacidade para transformar-nos, para que podamos levar Israel a la tierra de la promessa. Hermanos, aqui tenho um livro ou um testemunho para a igreja, o tomo 5. Testimonios para la iglesia, tomo 5. Dice a la página 88 así: el pecado del antiguo Israel fue el olvido de la voluntad revelada de Dios, y al seguir su propio camino, conforme a los dictados de sus profanos corazones, el Israel moderno sigue com entusiasmo sus pisadas e el desagrado del Senhor seguramente descansa sobre él. Então, meus irmãos, o mesmo pecado de Israel antigo é o mesmo pecado del Israel moderno. Qual foi? Sigo lendo outra vez. El pecado del antigo Israel foi el olvido de la voluntad revelada de Deus. Hermanos, Deus ha dado luz. E al hacer descaso de la luz que Deus ha dado, retrasa la venida del Senhor. Porque el Senhor entonces va, mis hermanos, retener los vientos, porque sabe que não estamos preparados e Ele nos ama, pero isso aumenta nosso sofrimento. Hermanos, como acabo de mencionar de Indonésia, mira em Rússia como está. Mira, mis hermanos, mira os países que estão em guerra. Mira, mis hermanos, os países que estão bajo os escombros, como todos os países, Síria, Turquia, todos esses países que estão sofrendo agora os desastres naturais. E por quê, mis hermanos? Porque nós outros não estamos obedecendo ao Senhor. E se nós outros obedeciéramos toda esta luz, não somente ser vegano, pero toda a luz, o Senhor o pudiera apresurar, hermanos, o fuerte pregão, e daríamos o mensaje a cada morador de la tierra, e o fim terminaria pronto. Por isso, hermanos, está em nós outros, mis hermanos, poner em prática esta luz e de aí esperar que Deus tenha misericórdia de nós outros. Bueno, assim, mis hermanos, que a sierva del Senhor em este tomo 5, a la página 71, disse: se me ha mostrado que o espírito del mundo está rapidamente cundiendo como levadura dentro da igreja. Estáis seguindo o mesmo caminho do antigo Israel. Quer dizer que nós estamos imitando Israel. A la orilla, a la fronteira de Canaã, estamos cometendo os mesmos pecados. Diz assim: estáis seguindo o mesmo caminho do antigo Israel. Se vê o mesmo decaimento de vuestra vocação sagrada que se viu entre o pueblo escogido de Deus. Queridos hermanos, que triste que nós outros hoje estamos repetindo exatamente o que passou no Antigo Testamento. E sempre decimos assim: os judeus hicieron esto, hicieron aquello, mataron a Jesus. Hermanos, hoje estamos repetindo a mesma história. Agora vem a página 432 e diz: dejaremos que a história de Israel se repita em nossa vida. Então, esta pergunta é direta. Que se repita na igreja é uma coisa, pero que se repita em minha vida é outra coisa. Então, hermanos, eu tenho que agora policiar-me e não ser, hermanos, murmurador, não ser, mis hermanos, incrédulo, não ser, mis hermanos, mundano, e a lista sigue, não ser intemperante. Eu não tenho que tanto de dar de dedo em los outros, mira o hermano, mira o pastor, mira lá. Não. Eu tenho que mirar-me a mim, se estou, hermanos, seguindo a Cristo. Ele, agora, em Ele se cumprem as promessas de Israel. Cristo não falhou, Israel falhou, hermanos, pero Jesus venceu. Portanto, devemos imitar a Cristo, que Ele, mis hermanos, é o cumprimento de todas as promessas que eram para Israel, se cumpriram através de Jesus. Disse mais, hermanos, um pouquinho mais abaixo, na mesma página 432, estou lendo Testemunhos para a Igreja, tomo 5, diz: há uma terrível culpa, há uma terrível culpa de la qual a Igreja é responsável.
Agora, mis hermanos, escuchen esto. Israel era responsable porque aquellos paganos estaban, hermanos, queimando sus hijos, estaban adorando ídolos, estaban haciendo locura de sus vidas, porque Israel no predicó para ellos. No fue, hermanos, como debía ser la luz del mundo, como la sal de la tierra. Pero ¿por qué hoy hay tanto pagano, hay tanto ateo, hay tanto incrédulo? Porque hay tanta gente, hermanos, haciendo locura con sus vidas, porque nosotros no les predicamos a ellos. Porque si hubiéramos predicado, hermanos, primero que pudieran convertirse de sus malos caminos, y si no, el Señor colocaría un juicio pronto para terminar con todo. Por eso dice así: ¿por qué no están haciendo más esfuerzos fervientes para dar la luz a otros, aquellos que la tienen? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no están haciendo más esfuerzos fervientes para dar a la luz a otros, aquellos que la tienen? El fin, ven que el fin se acerca, ven que multitudes violan diariamente la ley de Dios, saben que esas almas no pueden ser salvas en la transgresión. Sin embargo, tienen más interés en sus oficios, sus fincas, sus casas, sus mercaderías, sus vestidos y sus mesas, que en las almas de los hombres y mujeres con quienes tendrán que encontrarse frente a frente en el juicio. Uy, 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 ahora rasgo la cabeza aquí, hermanos. Quiere decir que si esas personas se pierden, porque van a perderse, ellos no saben nada de la verdad presente. Montones están bajo los escombros, muriendo por todo lado. Se vão levantar em el juízo e hablar: usted sabia a verdade, usted conhecia esta luz e não me falou nada. Por isso, hermanos, agora, aonde me alcance minha influência, eu quero levar um livro, hermanos, quero levar esse ministério a ser um ministério de ação e não somente colocar aí 100 ou 500 pessoas sentadas e falar: ai, que bonito que habla o pastor. Não, não. Temos que sair, hermanos, agora de nossa área de conforto e ir tocar puertas, ir levar a luz através destes livros que temos. Portanto, hermanos, em este momento, nós estamos iniciando uma aventura de fé. E esta manhã falava, não, que aquele padre dizia assim: aumenta mi fé. Disse o padre del hijo que era endemoniado, e Jesus, mis hermanos, escuchando aquele clamor, escuchou e atendeu aquele homem. Creio, pero ajuda-me em mi falta de fé. Hermanos, eu estou pedindo a Deus que aumente minha fé, porque eu não sou uma pessoa de fé e eu necessito aprender a crer em el Senhor. É como echar-se ao abismo crendo que seus braços estão abertos para sustentar-me. E eu devo avançar creyendo que Ele tem poder. O mesmo Deus que criou as galáxias, criou todos os mundos, sustenta o universo com seu poder. Como não vai poder guiar a uma pessoa tão insignificante como eu? Portanto, eu tenho que aprender a crer em el Senhor, esperar em Ele, crer que Ele vai prover, como diz em sua palavra, todas minhas necessidades. E para Deus não é um problema prover um pão, Ele pode fazer hasta cair do cielo, como derramou o maná allá em el desierto. Ele pode, hermanos, dinheiro colocar como colocou a boca de um pescado e mandou a Pedro ir a pescar, e aí estava a moneda. Para Deus não é problema nem a comida, nem o dinheiro, nem a casa. Deus pode prover o que Ele quiera, pero lo que Deus não pode fazer, hermanos, é violar um coração empedrado, endurecido como diamante, porque Deus não vai forçar que eu creia em Ele. Esta tem que ser minha decisão de crer em el Senhor. Pero esta manhã mencionava, hermanos, que para que tenhamos mais fé, como diz Romanos 10:17, a fé vem por oír a palavra. Por isso que temos que estar leyendo, escutando todo o dia a palavra, em comunhão com o Senhor, orando sem cessar, para que esta fé, mis hermanos, pueda aumentar-se em nós. E então, mis hermanos, quando nós vamos leyendo, estudando, aprendendo, agora, mis hermanos, nós vamos a ser um instrumento em las manos del Senhor, porque se creemos em Ele, para poder ajudar a outros. Agora, mis hermanos, em este momento, então, o que estamos mirando é que estamos em Cades Barnea, estamos a la orilla de la frontera, pero lo que la sierva del Señor escribió, y siempre mencioné esto, hermanos, uno de los textos más tristes que la sierva del Señor ha escrito, está en este librito pequeño, Eventos de los últimos días, dice así, hermanos, a la página 38, 39, dice: durante 40 años,
la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán, 40 años. Y dice así, hermanos, a la página 39, dice, tal vez que tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Ellos quedaron ¿cuánto tiempo, hermanos? A la página 38, 40 años. Y nosotros, muchos años más. ¿Ya imaginó cuántos años estamos aquí? Casi 200 años. Casi 200 años. ¿Por causa de qué, hermanos? Debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. ¿Y por qué Dios aumentou la pena sobre nosotros? Una buena pregunta, ¿no? Ellos 40 y nosotros casi 200. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el ejemplo de ellos, ahí está. Porque nosotros ya sabíamos que no debíamos poner tropezo, porque Dios quiere llevarnos a la tierra de la promesa por dudar del Señor. Aquí estamos todavía, casi 200 años después. Hermanos, pero por amor de Cristo, dice la sierva del Señor, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Por tanto, la culpa está en nosotros y no en el Señor. Por eso ahora nos toca, mis hermanos, entonces, empezar otra vez. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿cuál es el punto alto ahora? Nosotros ya, creo que ya tenemos que ir al cierre, pero yo quisiera, hermanos, en este momento destacar el punto alto de este temario. La sierva del Señor tiene, mis hermanos, muchos textos que yo quiero compartir con ustedes. A ver, uno de los textos que aquí menciona la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, página 127, dice: graças a Deus porque se está realizando uma obra fora da igreja. A igreja não ha sido educada, devidamente para trabalhar por aqueles que não são seus membros. E era o mesmo problema de Israel. Israel não queria ter nem sequer, hermanos, uma cercanía com os gentiles, por causa que eram como perros. E eles, meus irmãos, então colocavam os demais como inferiores, porque eles haviam sido apartados como o povo de Deus. Então, irmãos, hoje o mesmo pecado, estamos reunidos em las igrejas, los templos, e esperamos que os impíos venham a nós outros e que entrem aí e pidam o bautismo. E isso nunca vai passar, porque eles não conhecem a luz, nem sabem o que estamos fazendo aí adentro. Portanto, nós outros temos que ir com os impíos, com os mundanos, e como a sal de la tierra, devemos, então, hermanos, dar el sabor a la vida de ellos. Sigo leyendo, dice Testimonios para los Ministros, 128. Muitas almas ajenas à igreja poderiam haver sido iluminadas e um caudal muito maior de luz poderia haver sido traído à igreja se esta hubiera trabalhado com o coração e el alma e a voz para ganhar almas para a verdade. Agora escute isso, é bastante duro. Demasiado pouco trabalho realizam os membros da igreja em favor de los que necessitam a luz, los que estão fora da igreja adventista. Então, hermanos, se eu e você queremos ir a la Canaã, ir a la pátria, devemos romper este vício, devemos romper esta maldição que se nos colocaram, porque agora estamos imitando as igrejas evangélicas. Sentamos aí um grupito de 10, 15, 100 pessoas e agora cada semana lhe damos la palavra. E aunque já escutaram milhões de sermões, pero seguimos predicando nomás a este grupito. E agora, meus irmãos, aquele grupo que está fora, eles estão adorando ídolos, deuses de pedra, de barro, de gesso. Eles nunca vão venir à luz. Algum que outro que o Espírito Santo ilumina, pero raro aquele que se despierta. Hermanos, por isso que temos que restaurar o colportaje, a obra médico-missioneira, porque este alcança a gente. Eu fui colportor 6 anos, hermanos, e vamos tocando puertas, mais ou menos 20 casas tocamos puertas por dia, mais ou menos, a vezes um pouco menos, um dia a chuva, outro detalhe, como o dia viernes trabalhamos nomás hasta meio-dia ou às 2 da tarde, já salimos, pero domingo trabalhamos muito. Então, hermanos, tocamos a puerta, chegamos com as pessoas. E a vezes, hermanos, chegamos a uma casa, a pessoa aí se está suicidando. Isso passou muitas vezes com nós outros. E agora você chega e esta pessoa chorando diz: eu já ia quitar-me a vida e não queria nem abrir a porta para você, pero de estar insistindo aí, eu vino
a ver qué era. Y entonces, hermanos, esta persona después a la pía bautismal, dando su testimonio, Dios me salvó 2 veces de la perdición, muerte eterna, y me salvó también en esta vida. Queridos hermanos, tenemos una obra que hacer. Aquí dice la sierva del Señor, hermanos, en este texto que acabo de leer, la iglesia no ha sido educada debidamente para trabajar por aquellos que no son sus miembros. Nuestra educación es ir sábado a la mañana ahí con una bibliacita y sentamos a dormir a la banca de la iglesia, venimos a la casa a dormir otra vez y ahí estamos, hermanos, con nuestra religión. Esto no es la religión de la Biblia. Y así, mis hermanos, como a la mañana mencioné de un pastor ministerial que decía que ni en 200 años, a la medida de la progresión del crecimiento de la iglesia, Jesús no va a venir. Claro, pues si no salimos a tocar puertas. Hermanos, entonces necesitamos romper con la maldición que el enemigo ha colocado sobre nosotros. Debemos en este momento, mis hermanos, tocar puertas, salir afuera para poder, mis hermanos, llevar esta luz que el Señor ha dado al movimiento adventista. Quiero decir, mis hermanos, de que nosotros nos toca entonces aprender, educar. El libro Conflicto de los Siglos, a la página 359, dice así: los ancianos de Israel, ahora está hablando de Israel antiguo, los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Queridos hermanos, entonces, ¿a dónde estaba la luz? Estaba en los oráculos sagrados, estaba en la escritura, estaba en la revelación. Pero ahora, mis hermanos, sobre aquel Israel había una luz limitada, pero ahora toda la luz, toda la revelación está confiada, todos los oráculos divinos está confiado a los adventistas del sétimo día. Pero cuando yo veo, hermanos, que hay pastores e iglesias corriendo atrás de huevos de conejo, hermanos, ¿en qué planeta estamos? Corriendo atrás de huevos de conejo, es la Pascua, hay que entretener a los niños. No, mis hermanos, ahora no es hora de entretener a nadie, estamos caminando hacia la Canaán celestial. Allá va a venir la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, allá vamos a jugar con los niños, vamos a tener mucha fiesta, va a ser un tiempo de fiesta. Allá hasta creo, hermanos, conforme el libro de Salmos, hasta bailar vamos, pero no de manera inmoral, adorando a Dios, alabando al Señor con cánticos. Pero aquí, hermanos, aquí es un tiempo de ayuno, aquí, mis hermanos, es un tiempo de examen de corazón, aquí es un tiempo de hacer la misión, llevar a cabo la obra, llevar a cabo, mis hermanos, la misión del remanente. No podemos abortar esta obra. Dice que los ancianos de Israel deberían haber estudiado, no de manera superficial, no leer un versículo a la carrera y salir corriendo a trabajar, no, dice estudiado con profundo y reverente interés el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo. Ahora le hago una pregunta. ¿No estamos también nosotros delante del mayor acontecimiento de todos los tiempos? ¿Y cuál va a ser? Pues la venida del Señor. Hermanos, Dios por 6.000 años se ha callado, como que ha tenido paciencia con esta raza, pero termina. La puerta de la gracia está para cerrar. Entonces no podemos, hermanos, leer un versículo a la carrera, salir por ahí. No, tenemos que ahora estudiar, aprender, absorber como una esponja. Dice, todo el pueblo debía, dice, pastor, ahí dice todo el pueblo, porque habló primero que eran los ancianos de Israel, pero ahora dice todo el pueblo. Sigo leyendo. Conflicto de los Siglos 3, 5, 9. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para echarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Aquella noche, mis hermanos, era una noche memorable, era una noche inesquecible. Todo el universo estaba, mis hermanos, contemplando el mayor misterio que alguna vez se había escuchado en el universo, que el Redentor se despoja de su divinidad y viene a la tierra, mis hermanos, para salvar a la raza humana y reivindicar el carácter de Dios, la ley de Dios y salvar el universo de la mancha del pecado. Los ángeles
Rápido se prepararam, se colocaram em forma, se colocaram à ordem. E o padre disse então, Deus ao padre disse, agora vocês vão e busquem em Israel, entre mi pueblo, para que mi hijo reciba, sea bem recebido, que reciba uma boa recepção. E chegaram aqueles ángeles, aquela noite, meus irmãos, e andaram por Jerusalém, andaram por el templo, andaram por todos os lados, pero todo era um silêncio. Nadie lo estava esperando. Não havia adoração, não havia música, não havia nenhuma fiesta, hasta que por fim descobriram allá afuera de la ciudad unos pastorcitos de ovejas que estavam estudando a palavra. E por fim os ángeles se alegraram. Alguém está preparando-se, alguém está para receber. E falaram rápido, nasceu o Salvador. E foram dar prisa a correr. Agora, meus irmãos, sabe quem chegaram para receber o Redentor? Los paganos. Los paganos que estavam, meus irmãos, lejos. Los magos eram pessoas, meus irmãos, que não eram parte do povo de Deus, não tinham a fama de ser el Israel de Deus. E, portanto, meus irmãos, muitos del verdadeiro povo de Deus estavam ignorantes com respeito à maior verdade de todos os tempos, de que Jesus iba a venir a rescatar o homem. Queridos irmãos, se desde a manhã estou lendo que a mesma história volve a repetir-se, hermanos, será que não vai passar o mesmo? Jesus está para vir. Já estamos escutando, acabamos de escutar de um vulcão e escutamos cada dia de terremoto, escutamos cada dia de guerra, escutamos cada dia de hambruna. Hermanos, que mais hace falta para que nos despertemos? Estamos, meus irmãos, em la fronteira de Canaã e não estamos preparados. Quantas almas ganhamos? Quantos estudos bíblicos estamos dando? Por isso, irmãos, temos que agora mover-nos. Então temos que ter os livros e salir, meus irmãos, com os estudantes, para que aprendam, para que tenham esta costumbre de ir afuera. Então, meus irmãos, nossos filhos estão saindo da igreja, ¿sabe por quê? Pois não tem sabor a religião. Qual é a alegria de ir apenas um sábado à manhã e regressar? Pois eles se quedam aburridos, não há emoção. Portanto, meus irmãos, quando entremos com os ninhos a colportar, a tocar puertas, a visitar, a dar estudos bíblicos, eles vão aprender como os filhos de los valdenses. E eu, meus irmãos, estou muito contente porque agora já estamos para arrancar isto. E já, meus irmãos, em este mês de março queremos começar a escola Madison, seja com um estudante ou 10, o que seja, pero queremos começar. E já estamos, meus irmãos, já para dar o arranque em todo esse projeto. Queremos pedir, se você quer vir com nós outros, quer apoiar esta obra, meus irmãos, este é o momento, porque, meus irmãos, já estamos em la hora e estamos muito atrasados. Queridos irmãos, então, nós já vamos caminhando para a puesta del sol, pero no más algunos textos más para concluir y vamos a orar. Dice así, hermanos, el libro Patriarcas y Profetas, página 283. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed, el cansancio y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela, ¿eran qué, hermanos? Una escuela adecuada, destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Qué bonito. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde, espíritu dócil, las pruebas a través de las cuales el antiguo Israel tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Hermanos, Dios nos quiere moldear. Por isso Ele quer mover-nos. Israel teve que mover-se de Egipto para entrar na terra da promessa. E agora Deus quer mover-nos de Babilônia, de Egipto, de Sodoma, para mover-nos a la Canaã celestial. E este processo é dolorido, porque temos que deixar a área de conforto, devemos deixar o lujo, devemos deixar a casa bonita, devemos deixar o carro del año, devemos deixar as amistades mundanas, devemos deixar os vícios. E agora, hermanos, comer sencillo, vivir de maneira natural, todo isso, hermanos, requiere
renuncia. Jesús, mis hermanos, es el ejemplo verdadero de abnegación y renuncia. Renunció al cielo para salvarnos y ahora también nos llama a dejar, mis hermanos, toda el área de conforto. Y ahí donde vamos, mis hermanos, vai haber hormigas, vai haber mosquitos, vai haber calor, vai haber frío, vai haber, hermanos, dificultad para mover la tierra, porque esto demanda trabajo físico y esto demanda, mis hermanos, mucho estrés, aprender ahora cómo se comportan los animales, cómo se produce la comida para producir que la semilla pueda producir. Todo esto ahora, mis hermanos, es nuestra tarea para prepararnos para la Canaán celestial. Y todo, mis hermanos, aquí dice el texto, todo de negativo que Israel pasó. Tenían hambre, tenían sed, tenían, hermanos, que caminar por longos días, pero todo eso era una escuela. Era una escuela para que ellos pudieran aprender. Ahora usted cree que Dios nos quiere mortiguar, que Dios nos quiere torturar. No, hermanos, no tengo ya más tiempo, pero en Deuteronomio 8 dice así, hermanos, que todo lo sobrevino a ellos para la postre hacerles bien. Quiere decir que Dios permite todo esto, las pruebas, para que pueda sacar de ellos toda deformidad, toda la escoria, toda transgresión, toda rebelión. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, allá en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere una nación no de esclavos, esclavizados por Satanás, esclavizados por el vicio, esclavizados por el odio. No, hermanos, Dios nos quiere libres para que podamos entrar en la tierra de la promesa. Oh, mis hermanos, qué día maravilloso, hermanos, cuando pudiéramos entrar en la Canaán celestial. Cuando pudiéramos caminar en calles de oro, pero no, mis hermanos, con un corazón lleno de odio, lleno de prejuicio, lleno de amor al mundo, pero sí con un corazón lleno de amor a Dios, lleno de amor, mis hermanos, unos por los otros. Por eso, mis hermanos, ahora queremos dar esses temas sobre la lluvia tardía. Ahora tenemos que limpiar el vaso para que Dios pueda derramar agua. Dios no va a derramar agua limpia en un vaso contaminado. Ahora, mis hermanos, es un tiempo de purificación, porque, mis hermanos, estamos para terminar la fiesta del día de expiación, cuando el sumo sacerdote tiene que salir del santuario celestial y tiene que buscar traer la bendición del Padre del lugar santísimo a su pueblo que lo aguarda. Queridos hermanos, estamos en la frontera de Canaán y el enemigo no va a dormir. El enemigo está trabajando con mucha fuerza. Pero hoy, mis hermanos, Jesús está diciendo, venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y sobrecargados. Jesús no nos quiere echar a la cara de que yo soy un mundano, de que yo soy desobediente, que soy rebelde. Él quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Por eso vino para poner el patrón, para poner el modelo, para que nosotros también podamos vencer como Él venció. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo, como yo he vencido y me he sentado como mi Padre en su trono. ¿Le gustaría venir al Señor? Quiero pensar que en este momento estoy hablando a alguien que está adicto, tal vez a la droga, al café, quien sabe algún producto que no puede dejar, pero Dios tiene poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quem sabe usted tiene odio ahora en su corazón de alguien y usted sabe que tiene que olvidar esto, perdonar y salir adelante. Jesús te va a ayudar, mi querido hermano. Tal vez usted tiene mágoa, tal vez usted tiene remordimiento, tal vez usted tiene negativismo. Dios puede cambiar nuestro carácter. Vamos a orar al Señor, alabar su nombre. Tuvimos un sábado muy bendecido, hermanos, el día de hoy. E se Deus permite, el siguiente sábado estaremos em Los Ángeles. Pero vamos a orar e pedir a bendição do Senhor para a nova semana que está delante de nós. E adoremos su santo nombre. Oremos. Padre amado, graças, muitas graças, Senhor, por tu santa palavra. Oh, Senhor amado, pronto los ángeles vão a venir a esta tierra para levar um pueblo, para encontrar-se com el Senhor Jesus em poder e glória. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos listos. Estamos à la fronteira, estamos já para adentrar a la tierra de la promesa. Não permita, Senhor, que caiamos em las trampas del enemigo. Não permita que se descarríen nuestros pies. Ajuda-nos, Senhor, a levar adelante a missão que tu nos has confiado. Bendice este ministério, esta família, missão final,
que podamos entender que esta é a última missão do remanente. Nunca mais vai haver necessidade de dar estudos bíblicos, de produzir livros, porque todo isto vai quedar para trás. Oh, Senhor, ajuda-nos a ser o melhor, para levar adelante tus interesses, tus negócios, de implantar o reino de los cielos em este planeta. Bendice a las almas, Senhor, que podamos traer as primícias, uma cosecha rica, Senhor, porque a seara de la tierra já está madura. Padre Santo, bendice aqueles que estão sofrendo agora, em meio a los vulcanes, terremotos, incêndios, em meio a inundações. Oh, Senhor, quanta desgraça em este mundo. Livra-nos del mal, Padre Santo. Pedimos, bendice-nos em esta nova semana. Oramos por nossa família, oramos por esta obra, Senhor, e nos colocamos em tus manos, rogando em el poderoso nome que é sobre todo nome, a quem toda rodilla en el cielo, en la tierra, se doblará al nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén. Amén.